Está entrando no ar o programa Fala Mais. Fala aí galera, beleza? Aqui estamos nós para mais um podcast. Vem comigo e vamos juntos dar início ao programa Fala Mais. Se você não é inscrito, se inscreve aí e receba em primeira mão todo o conteúdo produzido aqui. Bora lá! É isso aí, programa de estreia. Tô feliz pra caramba, satisfeito aí com esse início de projeto. Eu espero que você curta bastante esse tempo que vai passar com a gente. E antes da gente tocar o barco aqui, eu já quero deixar uma coisa bem clara. Esse programa, ele vai ter uma pegada bem diferente, tá? Então a gente vai trabalhar alguns assuntos aí com muita profundidade, eu espero, e também de forma bem aberta, né? Eu quero dizer assim, aqui não vai ter muito dedo, muita dificuldade para poder tocar nos assuntos, não. Se tiver que falar, a gente vai falar mesmo. Então não se escandaliza não, principalmente porque hoje a gente vai falar sobre sexualidade, sobre pornografia. Então já estamos dando início aqui ao programa com um assunto muito complexo, né? Um assunto bom para se falar, mas as pessoas sempre têm um certo milindre ali, algumas palavras, algumas coisas, fica sempre com receio. Então, se você vai ficar aqui com a gente, já fica certo disso. É uma pegada diferente, um programa diferente, teologia, inteligência, mas também bom humor aí e sem muito politicamente correto. Acho que seria assim para resumir. Antes de a gente também entrar aí no conteúdo desse programa de hoje, eu quero abrir o espaço aí para a apresentação do nosso convidado permanente, o meu cunhado, um grande amigo, irmão mesmo, né? Sem demagogia nenhuma. Eu amo esse cara em Cristo Jesus, eu dou graças a Deus pela vida dele. Eu vou deixar aí que ele se apresente. Fala aí, Nelson. Fala, Gabriel. Tudo bem com você? Muita alegria de estar participando do seu programa. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Como você falou, eu sou pastor, casado com a sua irmã, pai de uma menina linda, Letícia, e pastoreando na área de casais também há alguns anos, aconselhando, trabalhando aí com famílias. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido. Maravilha, Nelson. Hoje a gente vai trabalhar aí sobre o livro do Tim Keller, pastor e blogueiro canadense. Ele lançou esse livro em 2011. Um livro pequeno, né? Relativamente pequeno, são 7 capítulos ali, se eu não me engano, 37 páginas. E o título do livro é Desintoxicação Sexual. E o bacana desse livro é que ele é gratuito. Você encontra ele aí na internet com muita facilidade. Só colocar lá Desintoxicação Sexual que você vai encontrar esse conteúdo disponibilizado aí de maneira gratuita. Se eu não me engano, se você preferir a versão física dele, eu estou falando aqui da versão digital, se você preferir a versão física dele, você consegue ele aí numa média de 10 a 15 reais. É um valor simbólico, né? Comparado ao conteúdo que você vai encontrar, é um valor muito pequeno, né? Mesmo com poucas páginas, ele aborda o assunto com uma maestria assim, invejável, eu diria, né? Fica então a minha sugestão para que você baixe esse material, até para poder estar interagindo com a gente aí nos comentários, né? Conversando, para enriquecer aí o bate-papo. Hoje nós vamos trabalhar aqui a introdução e o primeiro capítulo do livro, e nos próximos podcasts a gente dá continuidade aí. Mas aí de repente você pode dizer assim, pornografia de novo, né? Não aqui no programa, porque é o primeiro programa, não tem como falar de novo a respeito disso, mas às vezes a gente acha que o assunto já está saturado, né? E eu também achava, quando fiz pela primeira vez a leitura desse livro, eu li esse livro aí em 2012, 2013, se não me falha a memória. Depois
andei lendo ele, melhor dizendo, mais algumas vezes, e é um livro que trabalha numa ótica diferente, né? Então, se você é mulher, se você é homem, independente aí, se é casado, se é solteiro, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que vai enriquecer. Uma das coisas que o Tim Keller ele faz com muita genialidade, eu diria, é que ao invés de trazer aquele peso legalista, né, a respeito da prática da pornografia, ou do consumo, melhor dizendo, da pornografia, ele consegue fazer com que a gente tenha uma outra ótica. Na verdade, ao invés dele dizer que é pecado, embora isso fique muito claro no escrito dele, mas o trabalho dele, o empenho dele é tentar fazer com que a gente enxergue qual o propósito de Deus para a sexualidade, para a prática sexual. Então, como eu disse, seja mulher, seja homem, casado, solteiro, noivo, encalhado, sem nenhuma pretensão de casar, eu tenho certeza que isso aqui vai enriquecer a tua vida. Então, permanece com a gente aí até o final. Bora lá? Nelson, queria que você dissesse aí pra gente, aqui no início, desse aí um ponto de vista geral, né? Uma palavra aí meio que geral a respeito do que você achou do livro. É um livro muito bacana, né? O autor, além de abordar com maestria a problemática da pornografia, nos aponta muitos caminhos para alcançar o que ele chama de desintoxicação sexual. Um livro voltado aí para jovens solteiros, porém penso que serviria muito bem para homens e inclusive mulheres casadas, pois a pornografia afeta nossa ótica em relação ao outro, né? Como a gente já sabe. E o vício da pornografia é muito semelhante à dependência em drogas, por exemplo, algo que ele aborda no livro. Eu achei muito interessante. E aqui, Gabriel, cabe um dado bem interessante, alguns dados, se a gente for pesquisar um pouco sobre pornografia, para a gente entender a dimensão da problemática que está sendo tratada pelo autor. Um dado de 2016 nos mostra que a indústria pornográfica movimentou 100 bilhões de dólares no ano anterior, sendo produzido uma média de 11 mil filmes do tema no ano. É algo realmente absurdo. Se a gente for olhar no meio cristão, a quantidade de pessoas que consomem pornografia, a gente está diante de uma epidemia. Um estudo de um grande portal americano chamado Homens Aprovados indica que cerca de 64% dos cristãos norte-americanos admitiram acessar esse tipo de conteúdo pelo menos uma vez por mês. Uma em cada 3 pessoas entre 18 e 30 anos vê pornografias diariamente. Você vê, a gente está diante de um dado alarmante, né? Uma situação epidêmica, e a gente precisa de fato abordar esse assunto, precisamos trazer para as mesas de debate. Eu estou feliz aqui com a sua proposta da gente poder falar um pouco aí da visão do Tim Keller e também um pouco da nossa opinião sobre aquilo que a gente já viu no ministério, né? Já acompanha algumas pessoas que lutam contra esse vício. É um dado realmente assustador, né? A gente consegue perceber aí, através disso que você levantou, que independente da crença, da religião, essa prática da pornografia ela é quase que comum, né, na vida aí das pessoas. Sim, de fato é. Os dados não são muito diferentes dentro do meio cristão quanto no meio secular. É basicamente a mesma coisa. A gente pega os dados dos relatórios que a gente vê, é algo que afeta qualquer área da sociedade, qualquer meio religioso, qualquer crença. Então a gente precisa de fato trabalhar esse assunto, porque é algo que tem afetado a vida do ser humano no século XXI. Já na introdução do livro, Nelson, ele faz uma comparação, né, e parece relacionar ali a questão da santidade com a pureza sexual. Como que você enxerga isso, cara? Essa relação, né? Em que a pessoa, tendo uma pureza sexual, ela alcança a santidade, ou a santidade faz com que ela se comporte de maneira pura, né, no que diz respeito à sexualidade. O que tu acha disso aí? Olha, eu tenho uma visão bem parecida com o autor, porque eu entendo que a questão sexual está ligada a um ser humano integral. A gente não pode achar que a sexualidade está afastada de uma vida
de santidade como se a vida de santidade estivesse restrita ao ambiente religioso, à comunidade de fé, ao frequentar um culto. Nós precisamos entender que santidade parte do homem interior, começa dentro de nós, para que ela se manifeste no nosso exterior. Então o autor vai abordar algo que para mim é fundamental na preparação para o casamento, para esse momento todo onde o jovem se prepara para poder construir a sua vida, porque se ele entende que pornografia é algo comum, algo fora do padrão de Deus para uma vida de santidade, quando ele se casar, ele vai ter problemas no seu casamento, porque ele se alimentou de pornografia ao longo da sua vida, e quando ele se casar com a sua esposa, ele vai inconscientemente ou conscientemente, dependendo do nível de envolvimento que ele tiver com a pornografia, vai desejar com que a sua esposa haja como, de repente, uma atriz pornô. E isso não vai acontecer e com certeza vai trazer frustração para ele e vai trazer frustração também para a esposa, causando assim muitos conflitos dentro da família. Então a pureza, a santidade é necessária também na área sexual para que o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, seja um relacionamento onde o pecado está sendo combatido, onde se escolhe viver uma vida, e aí pegando uma das definições mais simples da palavra santidade, esse termo da separação, de você realmente ser separado daquilo de errado que você praticaria, se você vivesse como qualquer pessoa fora do compromisso com Deus, mas também dessa relação de você entender que ao me santificar, eu torno o meu matrimônio um lugar santo. Algo que ele aborda no livro que eu acho fantástico é você ter preocupação com o leito, você ter preocupação com o lugar do sexo no casamento, a santidade sexual. Eu acho isso fantástico, porque de fato a gente precisa disso. Porque senão você casa esperando com que o seu cônjuge se torne uma atriz, ou aí falando para as mulheres também, um ator pornô, e coisa que ele não vai ser, porque esse não é o plano de Deus para o casamento. Ele vai falar sobre essa preocupação com o leito, tudo isso aí que você falou, já que no primeiro capítulo do livro, que tem como título A Pornificação do Leito Conjugal. Eu acho esse título fantástico, é expansivo demais, daria pra gente ficar aqui o dia todo falando a respeito dele, mas o que ele traz para nós nessa ideia de pornificação é no sentido de tornar pornô. Mas antes da gente aprofundar aí esse título do primeiro capítulo, eu quero trazer algo para a conversa aqui. A gente
presencia isso de forma muito intensa, como que a gente faz, cara, para poder, diria, não só sobreviver a tudo isso, mas, e aí eu quero de fato fazer a pergunta aqui, é possível, cara, uma sexualidade santificada, um comportamento sexual santificado nesse mundo de hoje? Esse é o grande desafio que a gente está nas mãos, né? A gente precisa entender que é uma luta, em muitos casos, silenciosa. Porque dentro dessa pesquisa que eu citei no começo da nossa conversa, a gente vai encontrar também um campo nessa pesquisa dizendo que a maioria, né, das pessoas entrevistadas, né, ali 55% dos homens casados tem problema também com pornografia, eu acabei não falando no começo, mas desses 55%, só para a gente ter uma ideia, 36% acredita que consumir pornografia não é pecado. Então a gente tem uma maioria, né, dentro aí das pessoas que consomem pornografia, que algumas não responderam, tá? Que fique claro, 36% pensam, mas não é a maioria, mas alguns não responderam. Então, dos que respondem, do número total, 36% acredita que não é pecado. Se a gente parar para pensar, é um número alarmante, né? A gente tem aí uma quantidade enorme de pessoas que acreditam que não é pecado, que não é viciada, que não procura ajuda. Então, o primeiro passo para a gente começar a trabalhar esse tema, né, é o que você falou, pornografia está em todo lugar, né, esse apelo sexual tá na banca de jornal, tá nos outdoors, enfim, nas propagandas espalhadas pelas ruas, como está na internet a 2 cliques de distância de você. Então você pega seu celular hoje, você se esconde no banheiro, você pode acessar pornografia, você está no ônibus, você está no carro, você está, enfim, no transporte, você pode acessar pornografia. A gente tem uma facilidade muito grande. Então o nosso desafio hoje, primeiro, é conscientizar, né, que isso é pecado, porque muitos cristãos, infelizmente, estão agindo como se isso não fosse um pecado. Então é conscientizar essa galera de que estamos diante de um problema e também começar a fazê-los entender que o viciado não consegue largar o vício sozinho. Isso é comprovado. A grande maioria das pessoas que têm problemas com o vício não consegue abandonar sozinho. Então a gente precisa trazer à tona o problema, né, evidenciá-lo, mas também criar grupos de ajuda, né, incentivar a nossa juventude, né, que é um número muito maior de pessoas que consomem pornografia, está na juventude, os adolescentes, os jovens, a procurarem ajuda, procurarem seus pastores, né, se tiverem pais maduros, né, que os aconselhem, também buscar os seus pais, mas realmente procurar ajuda, porque como é um pecado silencioso que ninguém vê, né? Você está ali na sua casa e ninguém sabe que você é viciado em pornografia. Você está lá no culto domingo, levanta as mãos, ora, chora, e ninguém sabe por que você está chorando. Mas quando você chega em casa, no seu quarto, você está consumindo pornografia. Então é um pecado silencioso. E o pecado oculto, né, o pecado silencioso, é mais difícil de ser tratado. Então a primeira coisa é evidenciar o pecado, procurar um pastor, procurar alguém que você caminha, um discipulador, chegar para essa pessoa e falar: olha, eu estou com um problema nessa área, eu preciso de ajuda. Porque à medida que você expõe o problema, você também expõe o seu desejo de mudança, né? Mas enquanto a pessoa não tem um desejo de mudança, fica muito difícil da gente propor alguma ajuda, né? Fica uma situação quase que impossível daquela pessoa abandonar o vício. Cara, e ouvindo você falar aí, a gente acaba se dando conta de que a pornografia ela acabou se tornando algo normal, algo comum, né? Talvez porque, como você falou, é um pecado oculto, né? A gente não consegue identificar um viciado em pornografia, a menos que ele de alguma forma sinalize aquilo ali, né? E diferente de alguns outros vícios, né? E eu acho interessante até, Nelson, ainda nessa linha de raciocínio, a maneira como o autor coloca a questão da formação da sexualidade, né? Por ser algo tão comum, e esse bombardeio de tantas áreas aí, ele diz que a sexualidade de uma geração inteira de crianças já não é mais formada
pela conversa com os pais, como normalmente deveria ser, né? Vamos dizer assim. Mas ele atribui essa formação aos profissionais da indústria pornográfica, né? Ele diz que esses caras eles estão o tempo inteiro empenhados em fazer com que a gente de alguma maneira consuma, né, essa pornografia na expectativa de satisfazer esse desejo da nossa carne. Sim. E aqui eu peço licença para poder pensar um pouco mais, licença ao autor, né? Eu quero ramificar essa pornografia em duas áreas, né? A pornografia fabricada, que é aquela que os profissionais da área da indústria pornográfica fabricam, né? E a pornografia construída, que é aquela que nós hoje a gente vem presenciando aí uma crescente nessa prática pornográfica de pessoas que elas mesmas querem se filmar e mandar aí o que chamam de nude, né, nas redes sociais, e distribui esse conteúdo produzido, né, ou construído, como eu disse, por elas mesmas, né? E aí a gente vai se dar conta de que esse bombardeio, né, da pornografia fabricada pelos profissionais traz sobre nós o desejo de construir a nossa própria pornografia. Ou seja, você tá tão imerso naquilo ali que você quer fazer igual também. Aí você acaba, além de ter o contato com a nudez que é fabricada, você acaba produzindo a sua própria nudez e revelando em mídias aí para outras pessoas aquilo que deveria ser revelado somente no momento da consumação do matrimônio, né, no pós-casamento, e acaba distorcendo aí o propósito de Deus para o sexo, né? Exatamente. É uma perversão da imagem do ser humano, né? Você passa a olhar a pessoa como um produto, né? Como algo a satisfazer o seu desejo. Não é mais uma pessoa com sentimentos que você vai ter um envolvimento ali quando você casar. Não, você olha para a pessoa, né? Um homem olha uma mulher com um desejo de saciar uma necessidade momentânea. Algo que ele fala no livro que eu acho fantástico, uma citação, ele vai falar que é totalmente desamor, é intrinsecamente violenta, né? É algo profundo, porque a pornografia é o oposto da intenção de Deus para o sexo. Ela desvincula o amor do sexo, deixando o sexo como a satisfação imediata dos desejos mais básicos. Isso é algo a ser combatido. A gente precisa resgatar o propósito. O propósito de Deus para o casamento, para o sexo, não é esse. Não é apenas satisfazer um desejo momentâneo, mas de fato com que o casal se satisfaça no todo, com que o casal encontre a alegria, a satisfação plena, não como se aquilo fosse uma obra profissional, né? Como se fosse fruto da produção da mente humana corrompida pelo pecado, mas de fato como um propósito genuíno, santo de Deus para a família. Isso é algo que a gente precisa estar atento. E o autor ele ainda vai falar um pouco a respeito do pecado, dizendo que esse pecado, claro que você pode enxergar dessa maneira com toda a prática pecaminosa, mas aqui nós estamos falando de forma específica da pornografia, né, nessa questão aí da sexualidade. Ele vai dizer que esse pecado ele é progressivo, né, ele vai gradativamente ganhando espaço na tua vida. Então você começa ali consumindo, vou dar um exemplo aqui, um vídeo de 30 segundos, uma pornografia de 30 segundos, daqui a pouco 1 minuto, daqui a pouco 4 minutos, e antes era só um homem com a mulher, daqui a pouco são 2 homens com 2 mulheres, e aí ele vai te consumindo, né? Você acha que, como o próprio autor também vai dizer, você acha que tem domínio sobre o pecado. Esse pecado, na verdade, ele começa a dominar você. É verdade. Tem algo que o autor aborda nesse primeiro capítulo que eu acho muito interessante da gente falar aqui, que é com relação aos tabus, né? O tabu é o alvo em movimento, como ele fala. No passado, algumas posições, algumas questões do ato sexual, por tão íntimo que era, né? Por tão algo tão
próprio do casamento numa sessão pornográfica ali, estou aqui tentando achar a palavra, né? Num ato ali de contratação do serviço, aquilo era muito caro, né? E aqui se você me permite, vamos citar aqui, né? Acho que a gente está falando para pessoas maduras, né? O sexo anal, ele vai trabalhar algumas questões no livro, né? O sexo anal no passado era tabu, hoje já não é, né? O sexo oral, enfim, e aí diversas questões que no passado eram e hoje não são, né? Eram serviços caros e hoje são serviços que você encontra de maneira mais acessível, porque ao longo do tempo o tabu foi sendo remodelado. Então o cara se casa achando que sexo anal e sexo oral podem ser feitos no casamento da forma como é feito lá fora, né, por uma atriz ou um ator pornô. E você, quando traz isso para o casamento, é como se ele tivesse, como se aquela prática fosse legitimada pela palavra. Num casamento cristão, nós temos uma direção, nós temos uma constituição que é a palavra de Deus. E nós não podemos, então, trazer práticas que não são de acordo com a palavra de Deus como se fossem, né? Porque você alimentou um desejo pecaminoso e agora acha que isso pode ser aplicado ao casamento. E não pode. E é o que você falou, vai trazer insatisfação, e é o que a gente mais encontra, né? Insatisfação, frustração, né? Casais frustrados, por quê? Porque esperavam algo, projetaram algo para o casamento, para a vida sexual no casamento, que é irreal, né? Que é pecado, né? De fato é uma coisa que desagrada ao Senhor. Então agora precisa, né? E aí estou retomando aqui, é um ponto importante do livro, até o título do livro, né? Retomando a desintoxicação. Se a gente não entender que é pecado, que é um vício e precisa, assim como
canta lá no louvor da igreja desde pequenininha, que o pai e a mãe instruíram sempre muito bem lá nos caminhos do Senhor, aquela menina tranquila, pura, né? E aí ele casa com ela. Na primeira noite dele, ele tende a ter essa expectativa: essa mulher vai fazer tudo aquilo que eu venho no meu imaginário construindo através do consumo da pornografia. E aí é onde acontece a frustração e muitos problemas de relacionamento, né? E aí você pega o caso do jovem que aprendeu lá fora, aprendeu errado, e a gente tem um outro problema, né, que a gente não vai entrar nesse caso agora, mas que é a maioria dos nossos jovens, adolescentes e jovens, já tem relação sexual antes do casamento e chegam no casamento já com uma certa experiência que não deveriam ter, pois estão perdendo, né, o compromisso com a santidade, o compromisso com a espera, com a purificação, de esperar de fato ter a relação dentro do casamento. Então são situações que a gente precisa abordar, e como você bem falou, eles vão procurar em outros lugares, e quando a gente chegar para resolver o problema, a gente vai ter que trabalhar na correção, sendo que a gente poderia sim trabalhar na prevenção desse problema. Eu penso que a gente está lutando, pegando aqui uma alegoria de uma batalha, como se a gente estivesse lutando de espada e o diabo de fuzil. É uma luta desproporcional, porque a gente está usando as ferramentas erradas. Se a gente entender que é uma luta que a gente precisa não lutar de igual para igual, não, a gente precisa de armas melhores, porque a palavra nos garante que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? E nós entendemos que a porta é para guardar, né? A porta é sistema de defesa, não é de ataque. Então quem teria que atacar, a posição de ataque é nossa como igreja, e a gente está numa posição de defesa. Então precisamos retomar esse assunto, precisamos falar sobre desintoxicação, precisamos falar sobre o vício na pornografia, precisamos resgatar os nossos jovens para que eles entendam que eles precisam passar por essa desintoxicação para serem o marido que Deus sonhou, que Deus projetou, que a palavra nos direciona, um marido puro, amoroso, atencioso, né, que vive sacrificando a sua vida em favor da sua família. São coisas que a gente precisa resgatar nos nossos jovens, e não só nos jovens, né? A gente está falando aqui mais agora nesse período sobre os jovens, mas é o que a gente precisa resgatar também nos mais velhos, né? O que a gente encontra de casais, pessoas acima dos 40, 50 anos, que não entenderam isso, é assustador. A gente precisa de fato trabalhar isso dentro das nossas igrejas. A primeira ação então seria, como o próprio autor faz no início do livro, se colocar como parte desse meio, né? Eu acho isso aí muito interessante da parte do Tim Keller. Ele tem esse costume, né, de se inserir, de dizer: olha, eu também fazia isso aí, que através dessa honestidade é que a gente consegue reconhecer de fato a nossa limitação, e aí nesse caso aqui na questão sexual, para poder conseguir então pensar aí ou lutar para uma mudança, né? Porque do contrário, se a gente mascara, se a gente esconde, isso aí fica muito difícil de trabalhar, né? E o triste é a gente acabar se dando conta de quantos casamentos não dão certo por causa dessa frustração sexual, gerando até o próprio divórcio, né? E às vezes até um pouco mais trágico do que o divórcio é quando, ainda por causa dessa insatisfação, o cônjuge ele vai atrás de uma relação extraconjugal, né? Ele vai buscar prazer no próximo relacionamento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e aí o problema ele retorna ao padrão, né? Na verdade, se ela é alimentada por essa pornificação, o padrão dela é alto demais para uma experiência sexual. Então seria aí saudável que essa pessoa ela retornasse ao padrão bíblico, né? Aquilo que de fato é natural, aquilo que de fato, diante do que a Bíblia nos orienta, seria uma prática sexual comum. Essa pessoa precisa sofrer essa desintoxicação sexual para ela não correr o risco de, no seu casamento, vir a se frustrar por causa das experiências, né? E você falou algo aí, Nelson, que traz um pouco de clareza para a gente a respeito de uma questão
que muitas vezes a gente acaba entendendo errado, né? No ambiente evangélico, muitas vezes nós somos levados a acreditar que a pureza sexual ela precisa acontecer enquanto solteiro, namorando e noivo, e depois do casamento tudo vale, né? Tudo pode. E é claro que essas preocupações não deixam de ser legítimas, mas o problema é que existe um depois disso e que precisa também ser levado em consideração, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Casou, agora tudo pode. Sim, infelizmente é assim que está acontecendo. Eu creio que a gente está... E aí eu quero aproveitar aqui para parabenizar você pela escolha do tema, né? Pela proposta do livro, porque é um tema que a gente precisa retomar e a gente precisa trazer luz sobre esse problema dentro da igreja, né? Eu creio, assim como o autor aborda, que Deus está infinitamente mais disposto a lidar com esse pecado do que o pecador de abandonar o pecado. Por mais que o pecador entenda, né, as pessoas que praticam a pornografia saibam que estão erradas, mas que eles desejem sair, existe um Deus que está muito mais interessado em te libertar do que você de deixar essa prática. Então você que está nos acompanhando aqui, está nos ouvindo, a mensagem que eu deixo para você se arrependa, né? Reconheça que você precisa de ajuda, peça ajuda ao Senhor, procure ajuda especializada, procure seu pastor, seu discipulador, procure alguém que você confie e vá tratar esse problema, né? Porque de fato é algo que precisa necessariamente de ajuda, não dá para lutar essa guerra sozinho mais. Bom, nosso tempo está acabando aí, mas antes de encerrar, uma das propostas do programa é trazer no final aí de cada episódio uma pergunta fora da pauta para os nossos participantes aí. E não tem jeito, né, Elcio? Como você tá aqui comigo, tu vai estrear nesse momento também. Mano, a gente tá falando de santificação aí na sexualidade, de pureza sexual. E a pergunta que eu quero te fazer aqui é sobre algo que eu já ouvi, né? No Ministério Pastoral a gente escuta de tudo um pouco, né? Cara, orar antes de transar, cara. Tipo, orar mesmo. Tu segurar a mão ali da tua esposa e pedir a Deus para que abençoe esse momento, o momento de sexo ali, para que vocês gozem com plenitude aí de todas as posições. Isso pega bem, cara. Quero dizer assim, precisa chegar a esse extremo, cara? Ou será que isso aí não é só uma banalização? Boa pergunta, né? Você gosta de fazer pegadinha com seus convidados. Vamos lá. Eu vou falar o que eu penso, não necessariamente seja uma verdade absoluta. Eu penso o seguinte, que o casal precisa entender que o sexo é uma questão física, emocional, tem todo o envolvimento ali da questão. Ele também é espiritual porque foi instituído por Deus, né? Algo que Deus se agrada, né? Deus se agrada do leito sem mácula, Deus se agrada da relação sexual feita dentro do casamento, foi Ele que estabeleceu. Só que a gente também não pode querer passar uma falsa santidade de achar que tudo que a gente vai fazer, né? E para muitos casais, aqui fica um alerta também, a gente acompanha muitos casais, e muitos casais acham que o sexo é algo que desagrada a Deus, é como se o sexo fosse errado, né? Nós temos linhas teológicas que afirmam que o sexo é algo que vai contrário à vontade de Deus, vai contrário à santidade bíblica, o que é um equívoco, né? Foi Deus que estabeleceu, é bênção e não tem nada de errado. Agora, você ter esse momento de oração como se ali fosse uma reunião de oração, como se ali fosse um momento de clamor, eu acho que é exagerar um pouco. Não, o que não te impede de agradecer a Deus pelo privilégio de ter a sua vida sexual, né, pautada no Senhor, guardada pelo Senhor, né, pedindo a Deus que vocês desfrutem de uma vida sexual saudável. Eu acho que tem que ter equilíbrio, né, como tudo na vida, como tudo na vida cristã. O que a gente tem visto hoje ao redor das igrejas é um desequilíbrio muito grande, né, são excessos que
que até corroboram para um preconceito sobre a igreja, porque a gente vê muitos equívocos. Mas você entender que precisa haver esse equilíbrio na vida sexual de um casal cristão, é o que a gente precisa aconselhar e fazer com que as pessoas entendam que Deus se agrada assim, mas também não é um momento de reunião de oração, não é hora de falar em língua, não é hora de ficar clamando por fogo e poder, né? É hora de ir lá e fazer o teu trabalho e, como a Bíblia diz, né? Satisfazer a tua esposa. Legal, você saiu bem com a resposta aí. Bom, Nelson, alguma consideração final aí, cara, a respeito desse capítulo? Para mim, o que fica como finalização, né, como última mensagem, é o texto de 1 João 1,9, que o autor aborda, inclusive, nesse capítulo, no final do capítulo, é a necessidade da gente confessar os nossos pecados, né? Se você está passando por isso, eu vou ler aqui o texto e fica com esse texto no seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós falamos ao longo dessa conversa, Deus está mais interessado em te libertar desse problema do que você em parar. Então procure o Senhor, confesse o teu pecado, busque ajuda, porque certamente quando você combater esse pecado e se libertar dele, você vai encontrar e vai desfrutar da vida plena que o Senhor tem para a sua área sexual. Se você é casado, você vai poder desfrutar de uma relação sexual dentro do teu casamento de forma plena, satisfatória. Se você ainda não casou e está viciado em pornografia ou começou a consumir agora, ainda há tempo de parar. Deus tem um plano para a tua vida, para a tua área sexual, que é para ser bênção, que é para que você desfrute de um casamento abençoado. Então se prepare, confessa o pecado, deixe o pecado, que certamente você alcançará a misericórdia, é o que Provérbios vai dizer. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui também, né, a minha gratidão de participar desse programa, de poder falar o seu coração, você que vai nos ouvir, seja agora no lançamento desse podcast, seja daqui a 1 ano. A minha oração, meu pedido a Deus é para que Ele fale o teu coração e que essa mensagem possa trazer mudança para a sua vida. Gabriel, também quero agradecer a você pelo convite, né? É um prazer sempre falar com você das coisas do reino. Eu creio que o Senhor nos chamou para esse tempo, para poder abençoar a igreja do Senhor. Então é um privilégio estar aqui com você também, podendo compartilhar um pouco do muito que Deus tem nos dado. Amém, cara, amém. Para mim, você sabe, né? Um privilégio sempre estar junto aí falando das coisas do reino, e um privilégio maior ainda poder estrear esse programa aí com você como convidado. Eu quero pedir para tu deixar o teu endereço das redes sociais aí, Nelson. Sei que você, junto com a Gabriele, faz um trabalho bacana aí na internet com os casais, cara. Deixa aí o endereço de vocês, onde é que as pessoas acessam aí para poder encontrar vocês. Vamos lá. A gente está no Instagram, no YouTube e no Facebook com o mesmo endereço, é Jornada A3. Então você vai botar lá @jornada3 no Facebook, no Instagram ou no YouTube, e você vai encontrar a gente lá. Assina lá no nosso canal, segue a gente, certamente Deus vai falar com você. A gente tem o intuito de abençoar casamentos, de abençoar famílias, e você que está nos acompanhando aqui, vai ser um prazer ter você lá também nas nossas redes sociais.